Projeto Batuca Brum, Arte e Cidadania em Brumadinho. Fala galera, é um enorme prazer estar aqui com vocês. Hoje é o dia da minha palestra, hoje é o dia que eu vou gravar para vocês um pouco da minha história, um pouco da minha trajetória com a música, né? Da minha paixão, que é a música, que é a percussão. E hoje vai ser um bate-papo bem legal, espero que vocês gostem. Desde já peço a vocês que comentem no vídeo, que mandem para os amigos, né? Vocês alunos que estiverem vendo esse vídeo aí, prestem bastante atenção, é bem legal, né? Eu vou contar um pouco da minha trajetória, desde quando eu comecei aqui como aluno, depois eu me virei professor, né? Vou falar um pouco também de onde eu aprendi música, quais foram as minhas primeiras experiências com a música, né? E espero que vocês gostem aí. Então, inscreva no canal do Batuca Brum, que é muito importante, que vai estar bastante coisas lá no canal do Batuca Brum. Tem bastante videoaula para quem não conhece, tá? E tem palestra também de grandes amigos meus, como o Dinho do Afro Reggae e outras pessoas aí que estão também gravando palestra para vocês aí com muito carinho. Espero que vocês gostem. Peço que desculpem os erros, né? Que eu com certeza eu vou errar, porque é minha primeira palestra. Eu aceitei com muito carinho o convite do Leci para estar aqui contando um pouco da minha experiência com a música para vocês aí, principalmente para vocês alunos, né? Para vocês, quem sabe, ter uma motivação maior, né? Vendo um pouquinho da minha história. E espero que vocês gostem, tá joia? Meu nome é Daniel Denis da Silva, para quem não me conhece. Eu sou natural de Brumadinho, moro em Piedade Paraupeba, um lugarejozinho bem afastado aqui. Fica a 30 quilômetros mais ou menos de Brumadinho e 40 quilômetros de Belo Horizonte. Um lugarzinho bem aconchegante, bem tranquilo, longe de bagunça. Um lugar muito gostoso, mas infelizmente é um lugar um pouco pobre de música, né? Pobre de professores de música. É muito complicado a pessoa querer estudar música aqui sem ter força de vontade, né? Acredito que em Brumadinho tem bastante lugares assim também, né? Mas é um lugar bem gostoso. Espero que um dia vocês venham aqui conhecer aqui Piedade Paraupeba, bem legal. Eu tenho 25 anos, eu sou professor atualmente do projeto Batuca Brum. Eu já fui professor de outros projetos, mas estou no Batuca Brum já tem há bastante tempo. Eu também estudo atualmente produção musical com o professor Márcio Mourão. Então, a minha vida toda até agora é baseada em música, né? Tem um círculo de música ao redor da vida do Daniel. Espero que todos vocês estejam bem e vamos começar o nosso bate-papo. Espero que vocês gostem mais uma vez e vamos nessa aí. Vou contar agora para vocês a minha infância com a música. O meu primeiro contato com o instrumento musical... primeiro eu vou começar a falar que eu tive um grande incentivador. O meu tio Márcio Nagô foi um grande incentivador da música na minha infância, né? E na minha vida toda até hoje. Então ele foi a primeira pessoa que me levou para me ver uma apresentação de música ao vivo, vamos dizer assim, para ver uma banda mesmo tocar junto, entendeu? Para ver um show dele até mesmo. E como ele é meu padrinho, meu tio, eu sempre estava na casa dele também, férias, feriados, quando me comportava bem na escola. Então eu sempre ia para Brumadinho para ficar um tempo na casa dele.
E ali eu consegui aprender bastante coisa com ele. E chegou o dia, costumo dizer que é um dos dias mais felizes da minha vida, que ele falou assim, ó, eu não esqueço até hoje, acabei de lembrar isso agora, vou contar pra vocês. O meu irmão já tocava com ele, num grupo de pagode, que eles tinham, um grupo de samba. Meu irmão já tocava com ele, e ali eu ia nas apresentações deles, ajudava eles a passar som, porque o que acontecia? Os músicos da banda desse tio meu eram de Belo Horizonte, então para eles virem passar o som mais cedo antes do show era muito complicado. Então, quem que só passar o som? Para mim. Eu passava o som e ali eu achava maravilhoso. Então chegou um certo dia que eu fui, passei o som e eu ficava sempre rezando, nossa, será que ele vai deixar eu tocar um pouquinho? A primeira, nunca tinha tocado para pessoas, né? Nunca ninguém tinha ouvido meu som mesmo, a não ser nós aqui de casa mesmo, família, nada. E aí, nesse dia, chegou um certo dia que eu passei o som e o meu tio foi e falou assim, o rapaz do Tantan não vai vir hoje. Assim, 30 minutos do show. E eu falei, nossa, agora é minha vez, chegou minha hora. E aí eu cheguei junto. Fiz um show com ele de 3 horas, não tinha resistência nenhuma, os bracinhos dessa finurinha assim. Mas fiz esse show com eles. E assim, foi maravilhoso. Gostei bastante. Sempre tinha um intervalo. Tocava 1h30, tinha um intervalinho e tal, e depois tinha outra parte do show. Chegava no intervalo, eu chegava perto dele e falava assim, e aí, tio, como é que eu tô? Tô tocando legal? Tá legal? Tal. Ele falava assim, ó, não tá legal não, tá acelerando demais, ou tá prendendo demais o som, entendeu? Ou tá puxando a música pra trás, um dos três ele falava comigo assim. E eu sempre gravei essas críticas dele na minha cabeça e depois dessa situação, que também foi um incentivo assim, maravilhoso para mim começar a estudar com metrônomo. Depois dessas situações aí, eu comecei a estudar com metrônomo e tal. Ali eu já tinha alguns instrumentos já. Nessa época, quando eu toquei com ele, eu tinha... Quer ver? Tinha uns 13 anos. 13 anos. Foi minha primeira apresentação para muita gente. E eu lembro até hoje, a gente se apresentou, foi do lado da Faculdade Asa, numa sexta-feira que, assim, lotou de gente. E eu, daquele tamanhozinho assim, com um tantã grandão no colo, o povo ficava assim, nossa senhora, ficava tudo assim, impressionado. Essa foi uma das minhas experiências com a música. E vou contar outra historinha para vocês. No passar do tempo eu fui adquirir a minha mãe foi e me deu uma bateria, minha mãe juntamente com meu irmão mais velho, eles foram e me deram uma bateria profissional, e aí eu comecei a tocar na igreja. O baterista de Brumadinho que vinha para Piedade tocar nos dias de festas de igreja, ele não vinha mais. Aí quem se apresentava no lugar era um dia eu e outro dia meu irmão. Meu irmão também arriscava um pouco na bateria, mas não tinha muita dedicação não. E eu que era mais empolgado assim mesmo. E aí comecei a tocar na igreja, mas aí junto com o pessoal de Belo Horizonte, uma tia minha que cantava, mas ali eu ficava assim meio incomodado, mas tocava na igreja, ficava incomodado porque o pessoal era de Belo Horizonte, nada aqui em Piedade tinha muito berço para música, entendeu? E eu, na minha força de vontade, eu estava ali, ensaiava com eles e foi maravilhoso. E depois desse tempo, eu nunca mais saí da igreja, sempre me apresento na igreja, sempre participo do Ministério de Música, né? E foi uma experiência maravilhosa, né? Que ali na igreja a gente aprende também que a gente tem que tocar um pouco mais baixo, não é dando porrada, entendeu? E é isso aí.
a minha experiência na igreja. Depois desse tempo do pessoal, de eu ser bem novinho, não podia tocar na igreja, o pessoal já tinha quem tocava na igreja, né? E aí começou a abrir as portas para mim, assim, eu encaixar. E durante esse tempo, para a honra e glória do Senhor Jesus, começou a aparecer alguns projetos trazendo aula de música para a Piedade do Paraupeba. Uma coisa assim que foi um divisor de águas. Eu já era apaixonado por música e ali eu me empolguei assim rapidamente por todos esses projetos que apareceram aqui, né? Se eu não me engano, o primeiro que apareceu foi uma aula de flauta doce, que eu sempre me destacava pela minha dedicação, por gostar tanto. Eu sempre me destacava e nunca a percussão saía de mim mesmo. Tinha apresentações do grupo de flauta doce e tinha uma música que a gente apresentava tocando percussão, né? E ali eu fazia parte da percussão também, tocava flauta, mas quando chegava a hora da percussão eu corria para a percussão. E depois apareceu outros projetos, apareceu também um projeto de percussão, apareceu também um projeto de aula de teclado, que foi um momento complicado, porque meu coração ficou apertado pra caramba, porque a gente comprou um teclado na época, era um pouco puxado pra gente, o pessoal da minha família, mas foi apertando e eu consegui ganhar de Natal um teclado e estudar teclado. Mas infelizmente a maioria deles, vou dizer assim para não soar mal, a maioria desses projetos foram assim por tempo limitado. Veio um tempo para cá, teve um resultado assim maravilhoso e no passar do tempo, quando estava ficando maravilhoso, quando estava ficando bom, quando estava todo mundo se encaixando, fazendo aquele grupo maravilhoso, os projetos iriam saindo, estavam indo embora, né? Teve um projeto de percussão que me marcou bastante, que ficou, acho que foi uma semana de projeto. Foi tudo mais ou menos nessa época que eu tinha 16 não, minto, que eu tinha 13 anos, mais ou menos, 13 a 14 anos, foi mais ou menos nessa época aí, essas histórias que eu tô contando para você. E esse projeto me marcou, que era um projeto de percussão, esse projeto trouxe aqueles instrumentos de percussão que eu nunca tive contato na vida. Bongô, conga, surdo, alfaia, vários instrumentos que eu nunca tive contato, triângulo, um monte de instrumentos de efeito que eu nunca tive contato. Então, cara, era maravilhoso, chegava da escola, a oficina acontecia na escola, chegava da escola e ia para a oficina, ficava na oficina de 2 horas da tarde até 6 horas da noite, e assim, o tempo voava. Tem até um vídeo da nossa apresentação que eu vou deixar aqui, que me deram de presente para me fazer um solo de percussão naquela apresentação, e eu fiz um solo no bongô, assim, eu tinha 13 anos de idade. Vou deixar o vídeo aqui para vocês verem, dá uma olhadinha, eu acho que vocês vão gostar. Então, como vocês puderam ver, esse foi um solo que eu fiz aí no bongô. E eu tinha 13 anos de idade, né? Eu nunca tive contato com esse instrumento naquela época. Então tinha uma semana que eu estava aprendendo aquele instrumento. E a gente já foi fazer essa apresentação. Então, quando esse projeto foi embora, a gente ficou bem triste.
E depois dali, muita gente, eu costumo dizer não, todos, posso contar nos dedos as pessoas que não desistiram da música. Daquela época, tinha jovem, tinha gente mais velha que estava tocando super bem, vários instrumentos, e depois dali já era, não mais quis levar a música para a vida, né? E eu e alguns amigos continuamos nessa trajetória de música. E no passar do tempo, num belo dia, apareceu aqui um projeto maravilhoso. Eu costumo dizer que foi um projeto que foi assim, o divisor de água na minha vida, foi um projeto que mudou totalmente a minha história, foi um projeto que trouxe música de verdade para dentro da minha vida, trouxe música de verdade para Piedade, para Brumadinho, e eu costumo a dizer que assim, eu vou levar pro resto da minha vida. A tatuagem está aqui dentro desse projeto. Não é porque eu participo desse projeto até hoje, mas é um projeto que me deu a melhor oportunidade que talvez alguém tenha me dado, né? Um projeto que acreditou em mim, que acreditou no meu potencial, que acreditou na minha insistência com a música, na minha vontade com a música, né? Esse projeto chama Batucabrum, é o projeto que eu faço parte hoje. Agora eu vou contar aqui para vocês um pouco da minha história com o Batucabrum. Como eu disse, depois de muito tempo apareceu o Batucabrum em Piedade do Paraopeba, que eu fiz minha inscrição certinho e comecei a participar desse projeto maravilhoso, que acontecia na quadra aqui da escola, logo embaixo da minha casa, aos sábados. E eu nunca tinha visto coral de percussão, vamos dizer assim. E o projeto era bem legal, Eu conheci o surdo, o repinique e a marcação, o surdo de marcação. E ali eu me apaixonei por aqueles instrumentos, que, assim, era um projeto bem rico. Naquela época era um projeto bem rico. E eu costumo dizer que os meninos aqui de Piedade, os meninos têm vocação para música. Então era um projeto assim bem legal, que conseguia fazer vários ritmos legais que o professor passava. Era assim muito top. E aí, no passar do tempo, eu participei bastante tempo desse projeto. Um certo dia eu estava indo para a aula e o Leci, é o coordenador desse projeto, esqueci de falar. O Leci me chamou e viu que eu tinha um destaque, assim, viu a minha vontade com a percussão, me chamou e me falou a melhor proposta que eu poderia ouvir. Assim, chegou pra mim e falou assim: "Ô Daniel, beleza?" "Beleza." Aí ele falou: "Tô precisando de um professor de percussão aqui pra Piedade. Mas só que essa pessoa, ela tem que morar aqui." Aí foi e me deu a graça de falar assim: "Ó, você é o professor de percussão atualmente aqui de Piedade agora." E jogou a bomba na minha mão dessa forma, assim. Eu falei: "Nu, e agora?" Ali tinha aluno de 40 anos, tinha aluno de 6 anos de idade, e eu, naquela época, eu tinha 15 anos. 15 anos, eu tô no Batucabrum desde 15 anos de idade. E aí, eu peguei a responsabilidade. Falei: "Leci, você me ajuda?" Ele sempre, como essa palestra também, falei com ele: "Leci, não sei como que eu vou fazer isso, cara." Ele falou assim: "Não, eu vou te ajudar, vou te dar apoio aqui, nós vamos fazer, vai ficar legal." E aí ele me deu todo o apoio. Iniciamos as aulas aqui em Piedade, né? E nessa época,
eu comecei a juntar meus amigos, família, chamar todo mundo para participar do projeto e para me passar o que eu tinha aprendido para a galera, né? Então era uma missão muito difícil no início, era uma missão muito difícil. E aí chegou um tempo que eu falei com o Leci, cara, não tá tendo vaga mais, eu tô precisando de mais instrumentos aqui pra Piedade, que a galera tá tudo vindo fazer a aula, eu tô fazendo 2 turmas e tá faltando gente ainda, tá faltando instrumento. Aí o Leci foi e mandou mais instrumento pra mim, ele ficou assim extremamente feliz, lisonjeado, né? Que começou tudo a dar certo pra caramba. Eu costumo dizer que foi um dos melhores grupos de percussão que já passou pela minha trajetória, né? Eu regendo ali. E ali eu tinha 40, 50 alunos, desde 6 anos de idade até mais ou menos 40 anos, costumo dizer 40 anos. E esse projeto em Piedade de Eu Regendo, isso abriu portas maravilhosas para mim. Que chegou um certo tempo, o Leci me fez um convite de estar viajando para o Rio de Janeiro para estudar percussão lá no Afro Reggae. Foi lá que eu conheci o Dinho Tarja, que era um dos, como eu posso dizer, um dos participantes do Afro Reggae naquela época, né? O Afro Reggae era assim, como eu posso dizer, era inspiração para quem tocava percussão. Até hoje, né? É inspiração para quem tocava percussão. A gente só via Afro Reggae no Caldeirão do Hulk, naqueles negócios de televisão, coisa mais doida, e eu recebi o convite de estar indo para lá. E nessa viagem eu conheci, foi maravilhoso que eu conheci o Dinho. Eu também não tinha muito contato com o Sanha, que foi outra maravilha que aconteceu na minha vida. Eu conheci mais de perto o Sanha, conheci mais de perto a família do Sanha, a família Leci. O Leci e o Sanha são irmãos, né? E aí a gente foi pro Rio, cara. Eu fui conhecer o Rio, nunca tinha ido na praia. Fui conhecer o Rio, fomos lá na sede do Afro Reggae, dentro do Vigário Geral. Conheci história maravilhosa de lá, sabe? História de superação. O Dinho contou um pouco também da história dele na palestra dele. Se vocês não viram, vão lá conferir que tá bem legal a palestra do Dinho. E aí, lá no Afro Reggae eu aprendi bastante coisas também para mim passar por meus alunos aqui, coisas que eu ensino até hoje, vários ritmos legais, né? Umas técnicas também, exercícios, aprendi bastante coisa lá. A gente ficou lá, se eu não me engano, foi 5 ou 6 dias lá fazendo um curso lá. E foi assim, foi uma das viagens mais top que eu já fiz na minha vida, né? Depois a gente conheceu a praia também, como de costume, né? Mas foi bem legal. Então, depois de um tempo que eu voltei do Rio de Janeiro, eu continuei com a turma aqui, né? E aí o Leci me chamou novamente, me parabenizou pelo belo trabalho que eu estava fazendo em Piedade, né? E aí me falou assim, ó, tem uma missão para você de novo, outra missão, que é dar aula lá em Córrego do Feijão. Aí eu fiquei assim, mais apreensivo ainda. Falei assim, meu Deus do céu, agora o bicho pegou. Dar aula lá em Córrego do Feijão, vamos lá conhecer a turma, o que você acha, você aceita? Falei, vamos lá, você me ajuda? Ele falou assim, te ajudo. Aí fomos para Córrego do Feijão, conhecemos as turmas lá, né? Conhecemos os alunos, fomos lá, fizemos a ficha, tudo. E aí a gente começou no Córrego do Feijão com uns 30 alunos, 30, 35 alunos também, uma turma bem forte. E aí comecei a trabalhar em Córrego do Feijão em 2016, se eu não estiver enganado aí, 2016. Comecei a trabalhar no Córrego do Feijão em 2016. Hoje aluno meu tem lá 17 para 18 anos, eu peguei eles assim, criança, lembro deles.
bem pequenininhos, com 13 anos, né? E aí foi uma coisa maravilhosa que eu consegui pegar alunos do zero que nunca teve, né, contato com música, que no caso lá o Córrego do Feijão ainda era um pouco pior do que Piedade. Piedade tinha um pouquinho assim de contato com a música por causa desses projetos que vinham muito pra cá, mas o Córrego do Feijão ninguém tinha contato com música, muito menos percussão. Todo mundo conhecia lá, era violão, que é uma coisa assim que o mundo inteiro conhece, né? Todo mundo, violão. Mas a percussão ninguém nem sabia o que era percussão na vida. Então foi uma turma que eu peguei assim do zero. A gente fez apresentações maravilhosas mesmo, em lugares bem legais, né? E aí no Córrego do Feijão eu estou lá até hoje. Até hoje estou em Córrego do Feijão dando aula lá. Aconteceu um episódio muito triste lá, que a gente não precisa comentar, mas deixou o Córrego do Feijão bem balançado, mas ainda, graças a Deus, a gente está lá tentando dar o maior apoio possível, dar o maior, né, colo possível para as nossas crianças que estão lá, nossos adolescentes, alunos que eu considero como minha família, tanto tempo, né? Eu acho que hoje é a minha turma mais velha que está lá, hoje é a minha turma de Córrego do Feijão, uma turma que eu tenho um amor assim especial por eles, né? E então, depois que eu fui para Córrego do Feijão, aí infelizmente eu trabalhava em outra empresa, não na área da música, eu trabalhava em uma mineração, e aí eu saí dessa empresa e fiquei somente na música. Quando eu saí da empresa, o Leci me convidou para participar também de um projeto lá em Brumadinho, que estava iniciando um projeto em Brumadinho em 2018. Em 2018 ele me convidou para estar participando desse projeto em Brumadinho, onde tem uma escola hoje, né? Na época teria uma escola, era o início do projeto, onde teria uma escola com horário integral, né? Que os alunos revezassem, quando alguns alunos estivessem estudando na parte da manhã, né? O aluno que estuda na parte da manhã participa do projeto na parte da tarde. O aluno que estuda na parte da tarde participa do projeto na parte da manhã. Então, é o dia inteiro de projeto. Então, foi um projeto muito legal, onde eu conheci vários outros professores também, como o Paulinho Vibe, que hoje tornou meu amigo pessoal aí também, né? E nesse tempo conheci também o Hugo Silva, o produtor musical grandioso também, né? O Sanha, sem dúvida, o Sanha já conheço há mais tempo, como eu disse aí, mas eu tive esse aprendizado também lá no projeto, porque tinha bastante professores lá, e eu também como professor já tinha, entre aspas, assim, um pouco de experiência, que eu já estava bastante tempo trabalhando como professor. Nesse meio tempo, infelizmente, o projeto de Piedade terminou, mas aí eu consigo até hoje levar alguns alunos daqui que participam comigo, que me ajudam a dar aula, até me ajuda a dar aula mesmo, né? Eles têm aí em média 15 anos, 15, 16 anos. O Thiago, todo mundo conhece ele, o Thiaguinho. O pessoal do Rio veio pra cá, ficou louco com ele. Um menino muito dedicado também, é meu primo, muito dedicado à percussão. E aí hoje ele me ajuda muito no Córrego do Feijão, todo mundo conhece ele lá em Córrego do Feijão. Mas em meados desse tempo o projeto em Piedade terminou, infelizmente. E aí eu fui para Brumadinho, lá eu tive essa base maravilhosa desses professores, que eu consegui aprender bastante coisa lá também, mesmo dando aula, mas consegui aprender bastante coisa, que eu tô lá até hoje, participando desse projeto maravilhoso. Então, assim, é um projeto muito legal, que tem música, alimentação consciente, né?
tem aula de violão, tem também produção musical, muito legal o projeto. Vocês que estão vendo esse vídeo aí, se não participa desse projeto e é de Brumadinho, vai lá participar do projeto, é uma coisa bem legal, é gratuito, né? É feito com muito carinho para vocês, adolescentes e crianças. Então, a minha trajetória com Batuca Brum é essa. Espero que não esteja fim, espero que eles só me façam crescer e eu também faço contribuir para o projeto crescer mais e mais. Então é isso aí, muito obrigado ao Leci, ao Sanha, que me deu essa oportunidade de estar participando desse projeto até hoje. Eu acho que eu sou o mais velho de casa do Batuca Brum, né? E é isso aí, eu sou muito feliz de participar desse projeto. A minha relação com alunos e pais sempre foi muito boa. Eu sempre tive muita conversa com os pais e com alunos. Na minha aula eu não chego só e dou a aula e vou tocar, não. Eu costumo conversar muito com os alunos, né? Como eu trabalho muito com adolescente, é muito complicado, porque o mundo lá fora oferece muita coisa ruim, né? E acaba que as coisas boas ficam ofusca. E aí a gente tem que conversar mesmo com alunos e pais, né? E contar como que era a nossa infância em relação a isso. Todo lugar tinha coisa ruim. A minha infância também teve bastante coisa ruim. E aí, graças aos meus pais, que eu segui o caminho da música. Então eu costumo contar muito essas histórias para eles, né? De como os meus pais me tratavam, como que era a relação minha com a própria escola, né? Escola de educação aí, normal. Então a gente bate bastante papo legal, senta numa roda assim, conversa bastante, né? Pais me procuram muito para perguntar como que tá a evolução de cada aluno. Isso é muito importante. Os pais aí que estão vendo o vídeo também, é muito importante vocês apoiarem os seus filhos, né? Apoiar os seus filhos, incentivar ele para eles estarem na música, que é assim um caminho maravilhoso, né? Tira os seus filhos aí das coisas ruins que o mundo oferece e traz para as boas. Então eu costumo contar bastante coisa. Eu sou muito novo, mas eu tenho muita cabeça no lugar, né? E eu tive uma base muito boa familiar, então eu tento passar isso para os meus alunos também, né? E eles entendem bastante e é uma conversa muito legal, né? Eu gosto bastante de conversar com eles, assim, principalmente os alunos do Córrego do Feijão, né? Quando eu cheguei lá era um pouco complicado, porque os meninos eram bem, assim, agitados, mas hoje é totalmente diferente. Eles estão mais velhos, claro, mas consegui passar bastante coisa. Agora, Brumadinho, gente do céu. Brumadinho no início foi uma das turmas mais difíceis que eu peguei, né? Os meninos são muito agitados, eram muito agitados, sabe? E aí, em meio de conversa mesmo, né? Conversa com o pai, conversa com a mãe. Hoje os alunos são assim, totalmente diferentes de como era. A gente chega nas aulas, a gente faz a oração. Infelizmente, bate até saudade quando eu falo assim. Infelizmente as nossas aulas estão suspensas por tempo indeterminado. Estou morrendo de saudade de dar aula presencial para os alunos, de chegar, né? Chegar a hora da aula, na hora que a gente reúne ali para fazer a oração. É maravilhoso. Quando a gente chegava, ninguém fazia silêncio, todo mundo ali gritando para um lado e gritando para o outro, né? Hoje já tornou totalmente diferente
o jeito deles, né? Então, ou seja, a gente conseguiu, nós professores conseguimos passar algo legal para eles, né? Algo legal para eles, educação também. E a gente tenta passar isso aí diariamente, né? E por vídeo, infelizmente as nossas aulas estão sendo assim, virtuais. Por vídeo, costumo dizer que não é tão bom, né? Mas é tudo feito com muito carinho, muita dificuldade. Eu tenho muita dificuldade com câmera e eu tô me esforçando aqui. Mas é isso aí, a minha relação com as famílias sempre foi muito boa, E ó, eu estou à disposição para mães, pais, alunos que quiserem conversar, tiver algum problema aí acontecendo aí, estou aqui à disposição para a gente conversar um pouquinho, até com saudade de vocês. Então, galera, quando eu estava fazendo o roteiro da minha palestra, eu pensei em 2 tópicos para finalizar ela, os últimos 2 tópicos, mas só que são assuntos muito parecidos. Então eu vou falar dos 2 em um tópico só. Os 2 tópicos que eu tinha pensado, um era músico como profissão e o outro músico em Brumadinho. Então não tem como eu falar de música como minha profissão sem falar de Brumadinho. Então eu vou englobar isso aí tudo num tópico só. E vamos lá então. Ó, quando eu comecei a ser professor, quando eu virei professor, né? Quando eu me tornei professor, isso gerou muitos pontos positivos na minha vida, porque eu comecei a ter contato com percussão todos os dias, né? Eu estudava todos os dias, eu estudo todos os dias, né? E então agregou muito valor na minha vida profissional, porque nessa época, quando eu estava dando aula, eu já não vivia praticamente de música. Eu tinha outra renda, que eu trabalhava em outra empresa, mas eu era professor já e já era remunerado por isso. Opa. Então, por quê? Uau. Então corta. Pode continuar. Vai, bate palma de novo. Eu já era professor e era remunerado por isso. Isso trouxe muito valor para a minha vida de música. Eu estudava bastante. Eu sempre, quando eu dava aula, eu assistia muita coisa na internet. Eu me inspirava muito no como eu posso falar, nesses projetos que tem de percussão fora, que é famoso, como Stomp, o próprio Afro Reggae e outros. Mas, então o que eu fazia? Quando eu comecei a dar aula de percussão, não tinha um roteiro de chegar e falar assim, ó, por exemplo, os meus chefes chegar para mim e falar comigo assim, ó, você vai fazer esse ritmo aqui. Não, isso aí era poucas vezes. Isso aí tudo o professor tinha que tirar da mente e aplicar nos alunos, entendeu? Então eu criei muitos ritmos, tanto que eu vou colocar um vídeo para vocês verem aí, um pouco de algumas apresentações. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui uma apresentação aqui para vocês verem dos meus alunos tocando. Esses são alunos do Córrego do Feijão. Vou colocar o vídeo agora aqui para vocês verem. Então vocês puderam ver aí, foi uma apresentação que a gente fez
uma das várias apresentações que fizemos. E como eu mencionei, esses são alunos do projeto em Córrego do Feijão. Então, eu criava vários ritmos, então eu estudava bastante, via muita coisa na internet. Então isso trouxe muito valor para mim. Nessa época que eu estava trabalhando, dando aula e trabalhando no meu trabalho, em outro serviço, eu somente, na área da música, eu só mexia ali e tocava algumas vezes com meu tio, tal. E aí, agora eu vou falar um pouco de um trabalho autoral que eu tive, que eu tenho muito orgulho de falar e muita tristeza também de falar, que infelizmente acabou, foi por tempo limitado. Mas nessa época eu tive a oportunidade enorme de conhecer uma pessoa em Piedade. Eu conheci o Mário, e ele trouxe um projeto, ele criou um projeto em Piedade, que era na igreja ali, aconteceu na igreja, que chamava Seresta ao Luar. Então, ele foi e me convidou para estar tocando com duas meninas que cantam aqui em Piedade. Aí eu fui, participei da primeira edição, foi muito legal. Aí nesse dia eu conheci um violonista que era violonista do Exército, era músico do Exército, ele chama Sansão. Ele é um grande amigo meu, tem bastante tempo que eu não vejo ele, mas um grande amigo meu, sempre que eu vejo é maravilhoso. E ele veio tocar violão, então a gente fez violão, pandeiro, e as meninas cantando, foi top, foi muito legal, mas legal mesmo. E aí, teve uma música que eu toquei cavaquinho. Um pouco antes dessa época, eu vou explicar a história, como é que eu me encaixei no cavaquinho agora. Vou abrir esse parênteses aí. O que acontece? Eu tinha um cavaquinho aqui em casa, mas ele era muito ruim. Meu pai tinha comprado ele pro meu irmão, baratinho. E esse cavaquinho, ele tinha uma altura de corda. A corda dele, o normal das cordas é baixinho, né? No cavaquinho a corda tem que ser baixinha, perto do braço e tal. E o cavaquinho, ele tinha uma altura, vou mostrar pra vocês. O normal do cavaquinho tem a corda baixinha assim, ó. A corda era dessa altura assim, ó, do braço do cavaquinho. Era uma coisa de louco. E aí eu usava aquele cavaquinho para brincar. E sempre brincava, fazendo nota tudo errado no negócio aqui. Mas a mão direita eu sempre tive, porque a mão direita é sempre percussiva, né? A mão direita eu tinha, que eu já tocava os outros instrumentos de percussão e tal. E aí eu falei, cara, eu tenho que começar a aprender a tocar esse instrumento. Aí eu fui em Brumadinho, busquei um acordoamento novo, tal. Coloquei no cavaquinho, o cavaquinho dobrou a altura, porque o cavalete dele tava soltando, dobrou a altura das cordas. Falei, meu Deus do céu. Aí, mas mesmo assim eu consegui tirar algumas notas. Fui na internet, não tendo professor nessa época, fui na internet, consegui pegar alguns por persistência mesmo. Vou bater na tecla novamente. Consegui pegar algumas notinhas e tal. E aí, o meu tio foi e me presenteou com um cavaquinho novo, um Marcinho Nagô. E ali me incentivou também a entrar pro mundo do cavaquinho. E eu gostava demais da conta. Fiquei muito feliz quando ele me deu o cavaquinho. Um cavaquinho Giannini novinho, o cavaquinho tava gostoso de ser tocado nele. Aí eu consegui aprender bastante coisa. Pratiquei, peguei muita coisa com ele também, porque ele toca um pouco de cavaquinho também. Pratiquei. E aí, nessa época que veio esse projeto para cá, para Piedade, o Seresta ao Luar do seu Mário, aconteceu que o Sansão falou assim, cara, vamos tocar uma música, você faz cavaquinho, eu faço violão e tal, e você chama alguns amigos seus. Isso foi na segunda edição. Você chama alguns amigos seus pra tá tocando também e tal. Falei, vamos tentar. E eu com muito medo, né? Com muito medo. Não, na época,
aqui em Piedade era meu irmão que tocava um pouquinho de percussão também. Tinha mais 2 amigos, o Robão e o Wesley, que tocavam um pouquinho de percussão também. Tudo de orelha mesmo. E o Rodrigo também, o Maurício. Tinha essa turma, que essa turma era o seguinte, a gente encontrava, quando tinha alguma coisa, a gente encontrava, meu tio vinha aqui pra casa, era uma festa danada, aí eles vinham todo mundo e fazia aquele samba de roda, era maravilhoso. Então tinha aquela galera que gostava de samba. Eu falei, pô, vou chamar os caras. Aí fui e chamei os caras, meu irmão tomou frente da situação também, que meu irmão arriscava cantar um pouco e tal. E aí chegou o dia dessa apresentação. Aí era uma música, virou 7 músicas. Não me lembro, mas eram umas 7 músicas mais ou menos. Só samba. Sambão mesmo. Trem das 11. Vários sambas. Um monte de samba. Não vou lembrar o nome de todos aqui não. Eu lembro muito letra, mas o nome da música não lembro direito não. Então, cara, ficou muito massa. E nessa época ele fez violão, eu fazia cavaquinho. Meu irmão cantou uma música juntamente com a Tamara e a Meire, que eram, no caso, as cantoras, né? Que a gente chegou para agregar no projeto com elas. E aí, depois desse dia, a gente fez a apresentação, cara, mas foi muito top. Foi muito top. E aqui é muito... Como é que eu posso falar com você? Não tinha nada. Nunca teve grupo de pagode, nunca teve nada, nunca teve grupo de nada em relacionado à música, em Piedade e região, né? Só Brumadinho mesmo, que tinha algumas coisas assim. E, cara, ficou muito legal o som. Pena que eu não tenho nenhuma gravação. Mas ficou muito top. E depois desse dia, sentamos falando, cara, vamos criar um projeto de um grupo de samba. Aí sentou eu, meu irmão, os meninos, a gente criou esse projeto. Aí a gente contratava o Sansão. O Sansão foi um grande incentivador. Infelizmente ele não... Aí, ó. Vou ter que parar de novo. O Sansão foi um grande incentivador. Infelizmente ele não podia estar com a gente em todas as apresentações, mas é porque ele trabalhava também no exército lá, tinha que se apresentar. Mas aí o dia que ele não tava, fazia cavaquinho só e percussão. E aí, cara, foi maravilhoso. A gente ficou em Brumadinho, tocou praticamente em todas as festas, em todos os festivais que tem em Brumadinho. Carnaval, o grupo chamava... Nem falei o nome do grupo aí pra você ver. O grupo se chamava Os Moleques Samba. E a gente levou muito a sério esse projeto da gente. No final conseguimos uma remuneração legal pra caramba. Valeu muito a pena, sabe? Valeu muito a pena. Nesse projeto eu fiquei conhecido em Brumadinho todo. A gente tocou bastante em Betim, tocou bastante em Belo Horizonte, casamento pra caramba. A gente fez várias apresentações legais demais, foi muito positivo. É um projeto que eu ainda, se Deus quiser, eu ainda quero voltar a ele ainda. Infelizmente não estamos em tempo disso, né? Tá tudo parado, mas eu tenho muita vontade de voltar com o projeto ainda. E o projeto teve mais ou menos uns 6 anos, né? 6 anos mais ou menos que a gente ficou tocando junto. E aí depois a gente separou, mas todo mundo separou tranquilo, foi porque eu não estava dando por causa de muito trabalho, não só para mim, mas para os outros integrantes do grupo, né? E eu vou também colocar um vídeo do grupo aqui para vocês relembrarem um pouco. Foi bem legal, foi um projeto muito gostoso de trabalhar. Esse artista de cinema, esqueço de qualquer problema. Onde está o meu juiz, aonde foi parar? Devo sentir é só você chegar, com essa vontade de me namorar. Conhecer meu segredo,
Valeu, se você entrar na minha vida. Meu coração é atirei pra você. Essa paixão eu te ganhei. Meu amor, esse amor privado só você. Vai tudo, vai tirar, vai tudo. Eu tudo se tudo. Coração esse amor privado só você. Vai tudo, vai tirar, vai tudo. Eu tudo se tudo daqui dentro de mim. Me sozinho. Então, nessa época eu comecei a conhecer gente da música de Brumadinho, né? Comecei a conviver com o Léo, o Jabá, Marcos Paulo, um grande amigo. Conheci várias pessoas em Brumadinho no mundo da música, que eu já vi tocando, mas não conhecia e tal. Eu moro aqui do lado de cá, né? Do outro lado de Brumadinho. E aí conheci o Léo Batera, eu vou falar dele, que ele é muito enjoado, mas eu vou falar dele. Eu conheci o Léo Batera, e o Léo Batera teve um... Eu ter conhecido o Léo foi um grande passo na minha vida também. Porque ele virou um irmão pra mim, né? Virou um irmão pra mim. Quem me conhece sabe que o Léo é um irmão pra mim. Mas ele que me levou pra conhecer um monte de artista, pra me começar a trabalhar somente na música, a viver realmente de música. Que aí eu comecei a trabalhar de freelance. Foi quando o grupo de pagode acabou. Aí eu comecei a fazer freelance. Na época eu comecei muito fazendo freelance, muito de cavaquinho, em grupos de samba de Brumadinho, em grupos de axé de Brumadinho, um grande grupo que eu gosto pra caramba, que chama Quebra Samba. Eu toco com eles até hoje, tenho o maior orgulho de falar, né? Nessa época eu também comecei a tocar com Sanha, virou um grande irmão meu também, né? E aí depois eu voltei pra percussão de novo. Eu trabalhei bastante, nossa, eu fiz bastante show. Também trabalhei com um monte de banda também de Sarzedo, né? Fazendo freelance em Sarzedo, em Mário Campos, em Betim, com vários artistas de lá. E aí eu mencionei o Léo porque a gente sempre toca junto. Aí depois o Léo é percussionista, baterista. Aí o Léo me levou para o mundo da percussão de novo. Aí eu saí um pouco do cavaquinho e comecei a fazer mais freelance de percussão do que freelance de cavaquinho. O sertanejo começou a ficar muito na alta, né, nessa época. E aí eu migrei para o sertanejo. E é isso aí, foi muito legal. É uma experiência. Eu tô dizendo que foi porque tá tudo parado, estamos todos parados, né? Quem é músico aí, vive de música, sabe disso. Estamos totalmente parados, só trabalhando virtualmente mesmo, né? Eu aqui faço minhas produções musicais, né? Estudo bastante e foi muito legal e eu tenho certeza que Deus quiser isso tudo vai acabar e vai voltar de novo, a gente a tocar na noite novamente. Mas é isso, eu comecei assim, né? Eu tive vários incentivadores, como vocês puderam ver. Tem vários incentivadores, vários mesmo. Várias pessoas que assim, eu levo pra minha vida inteira. Pessoas de Brumadinho mesmo, pessoas de Belo Horizonte. Nós tivemos a honra de tocar com vários artistas de Belo Horizonte que são até famosos lá, sabe? Artistas de lá que vieram para cá, para Piedade, para tocar no projeto que a gente tinha, como músicos na época dos Neguinhos. A gente teve convívio bastante com essas pessoas e foi sim, muito positivo mesmo, foi muito legal. Foi um crescimento muito legal para minha vida como professor e como músico, né? E são pessoas legais pra caramba, que me ensinou. Eu sempre falo disso, cara, vou bater nessa tecla. O Sanha, um irmão meu, sempre fala, cara, humildade é a alma do negócio,
sempre ter humildade, sempre querendo aprender bastante. Tem um cara também, que eu não falei o nome dele, eu acho que nessa palestra, que é o Paulinho. É um grande amigo, um grande irmão que a vida me deu também, que eu atormento ele a todo momento. Sempre, eu tenho, às vezes eu tenho muita dúvida, eu não deixo dúvida ficar, eu sempre vou esclarecer dúvidas, eu sempre estou aprendendo. Então, música é isso, a gente nunca sabe tudo e sempre eu estou sempre de coração aberto, de braço aberto, querendo aprender com todo mundo. Tudo que é bom eu pego para mim e tudo que é bom ou que é ruim eu pego, filtro, o que não for bom eu jogo fora e tá tudo certo. Espero que vocês tenham todos gostado da minha palestra. Isso aqui não estou aqui dando uma lição de vida para vocês que estão assistindo. Estou contando um pouco da minha vida, né? E da minha vida como criança, como eu fui na música, como eu cresci na música. Ah, esqueci de falar, os meus pais não são músicos. Os meus pais não são músicos. Os meus avós também não são músicos. Eu não sei o meu avô de parte de mãe, mas eu acho que tocava uma sanfoninha ali, mas não era músico não. Da minha família mesmo, quem se tornou músico foi somente eu e o Marcinho Nagô. Então, foi muita persistência. Os meus pais não eram músicos, mas eles não me desmotivavam, sabe? Eles sempre estavam ali para apoiar, sempre estavam ali para me dar presente de Natal, se eu tivesse bom na escola, sempre estava ali. E então, a palavra que eu quero deixar para vocês é que tenham humildade sempre, tenham humildade sempre. A humildade é a alma do negócio, sempre em qualquer coisa que vocês forem fazer. Tenham persistência naquilo que vocês forem fazer. Se tiver algum aluno meu assistindo essa palestra, eu comecei, eu não esperava, eu nunca imaginei na minha vida que eu iria ser um músico, sabe? Foi uma oportunidade assim, ó, um grãozinho de areia, que eu me tornei músico, que eu me tornei, vou dizer assim, que eu me tornei independente da música, e a gente trabalhar com o que a gente gosta é maravilhoso. É a mesma coisa de um jogador de futebol. Quem gosta de jogar futebol me entende. Então, é uma coisa que eu amo fazer e é a coisa que eu trabalho hoje. Então, foi assim que eu virei professor, de aluno, me virei professor. Foi isso aí. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Fala, galera! E aí? Eu voltei de novo. Vocês devem estar se perguntando assim, o cara falou de música, falou que viveu na música e não fez nenhum som para nós? Pois é, na hora do nosso bate-papo, na hora que eu estava contando um pouco da minha história para vocês, eu não podia parar para a gente fazer um pouco de música, porque senão eu ia agarrar um pouco e eu não ia contar, não ia conseguir contar tudo o que eu queria contar para vocês, sendo que o nosso tempo é um pouco cronometrado. Então, eu decidi fazer uma música, né? Fazer totalmente uma roupagem, tudo que eu fiz foi com muito carinho. Eu tirei ideias da minha cabeça mesmo, de uma música muito legal. E aí eu toquei um pouquinho de cada coisinha que eu aprendi durante esse tempo todo, né? E espero que vocês gostem. Vou estar passando agora para vocês o vídeo aí. Espero que vocês gostem. Não reparem os erros, né? Que ninguém é perfeito. Tentei fazer o melhor para vocês, tá? Já é para vocês verem um pouquinho aí do meu trabalho. Posso dizer que é um dos meus primeiros trabalhos produzido aqui no meu home studio, aqui em casa. Então vai ficar uma coisa bem simplesinha, mas só que de coração, tá? É uma música que se chama Sementes do Amanhã. E é uma música muito bonita, né? Eu gosto muito dessa música, porque quando eu sou professor, quando eu estou dando aula, eu penso muito nisso.
em tudo que essa música diz, porque o futuro de hoje, o futuro de amanhã, né, são as crianças. Então a gente tem que dar assim todo o apoio possível, todo o carinho, todo o conhecimento de ir para o lado bom, do lado certo da vida, né? De caminhar para o lado do bem. E hoje as crianças são a semente e amanhã elas são o futuro, né? Então eu tento passar para os meus alunos educação, respeito, tudo que eu aprendi lá em casa, tudo que eu aprendi com os meus pais, eu tento passar tudo para eles. Ó, espero que vocês gostem, ouçam a música aí, e é isso aí. Um forte abraço, um beijo no coração de cada um, muito obrigado por você que ficou até aqui nos assistindo, tá joia? Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, fiquem com Deus aí. Fé na vida, fé no homem e fé no que virá. Ontem um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, faça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no